Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Um jogo para se esquecer, o torcedor alvirrubro. Náutico 0, Guarani 2. 2 gols com falhas defensivas, né? Não estavam concentrados para justamente por essa situação que o Náutico passou. Vou usar as próprias palavras do Hélio dos Anjos, quando ele fala assim, não concentrou nos erros. Isso é verdade, porque isso foi treinado. Bola parada do Diego Torres e também o famoso latereio. O Náutico no primeiro tempo foi um primeiro tempo muito abaixo mesmo. Eu esperava um Náutico mais efetivo, um Náutico para cima, o famoso timbu tadafilado. Mas eu acho que foi de 10, não foi de 20 não. Né? E essa água de 20 foi passada para o time do Guarani. O Guarani me surpreendeu, viu? Num 5-4-1 muitas das vezes, hora mudava para um 5-3-2 ou 5-2-3, mas ele tinha uma estrutura muito sólida na parte defensiva, simplesmente no miolo, ali entre o meio-campo e a zaga. E o Náutico teve muitas dificuldades no primeiro tempo. Não é à toa que o Hélio dos Anjos ele mesmo comenta que foi um primeiro tempo abaixo do que era se esperado. E o Náutico só não sofreu mais gols porque teve 2 lances que o juiz marcou impedimento, porque senão seria 4-0. O Náutico vai para um segundo tempo com algumas mudanças. Ele tira o seu cabeça de área, ele tira o Ryan e também ele tira o Igor Pereira, porque ele não precisava mais desse jogador Igor Pereira na frente da zaga. Ele botou Igor Fernandes na zaga, ao lado do Matheus Silva. Matheus Silva também foi no sacrifício, que ele não tinha condições de jogar os 90 minutos, né? À toa que ele é substituído, e entra um outro zagueiro. Só que, nessas alterações, o Náutico foi para cima, teve melhor ímpeto, mas pouco conseguiu agredir a meta do goleiro do Guarani, né? O Dalberson. Para mim foi uma baita partida. Ele, o próprio Bruno Santos, impressionou bastante. Um jogador que movimenta muito. O Mirandinha foi outro jogador que me agradou bastante. Ele estava justamente trabalhando nesse corredor para incomodar o sistema defensivo do Náutico. O lado esquerdo, né, que é o lado justamente que o Ryan estava. Mas assim, o Náutico para mim no segundo tempo faltou mais ímpeto, faltou mais força, faltou mais chegar, incomodar mais o sistema defensivo do Guarani. O Guarani ele montou um paredão e o Náutico não conseguiu quebrá-lo. Não é à toa que tem um pênalti para a equipe do Náutico, para mim foi pênalti. David Braz para mim, ele foi infantil demais no seu carrinho. O Samuel, naquele momento, ele cai e o juiz marca pênalti, que para mim foi pênalti. Vai o Vinícius bater e o Vinícius erra. Mas mesmo assim o Náutico ele ainda cria algumas oportunidades, mas muito pouco. Teve chute também do próprio Vini. O goleiro até deu um pequeno rebote e na hora não tinha ninguém ali próximo à área, né, para tentar atrapalhar. Mas assim, o Náutico cruzou bastante também na área, mas o sistema defensivo do Guarani era um sistema que naquele momento ele estava muito sólido. O Náutico para mim ele precisava abrir mais a equipe do Guarani, criar mais profundidade no último terço. E não foi isso que aconteceu. Então ficou muito cômodo. Foi um ataque contra a defesa, mas sem sustos para a equipe do Guarani. E o Guarani, para mim, sai com a vitória por 2-0, com o Dalberson, que é o goleiro do Guarani, me impressionou bastante, né? Me impressionou bastante. E agora o Náutico ele tem que mudar a chave. Sabe por quê? Porque para mim não é terra arrasada. Claro que o Guarani quebrou um tabu, que a última vitória do Guarani foi em 89. O Náutico vinha de sequências também muito positivas. 13 jogos invictos, 5 jogos sem tomar gols nos aflitos. E por que pareça, nessa volta do Hélio dos Anjos, foi a primeira vez que o Náutico tomou 2 gols na mesma partida. Então, eu vejo que não tem terra arrasada. Não é de se jogar para fora a classificação, porque ainda tem 4 jogos. Tem 2 jogos contra a Ponte, mais um contra o Guarani fora e o último contra o Brusque. O Náutico tem tudo, mas tudo mesmo para subir. Cabe aos jogadores se unirem nesse momento e mostrar toda a sua força, mostrar todo o seu futebol, que já aconteceu nesse Brasileiro da Série C. Vimos um Náutico muito bom,
Náutico agressivo, um Náutico forte, um Náutico para cima. E eu queria também mencionar a torcida do Náutico, que estão de parabéns. Fizeram a Avenida Rosa e Silva, se tiver imagem, por favor, Traininho, pode botar. Também dentro dos aflitos, fizeram seu papel no final do jogo, aplaudiram, meio que aplaudindo assim, com incentivo do jogador, ó, vamos lá que a gente tá com vocês. E isso é muito importante para esse momento. O Náutico agora tem uma semana de trabalho, perdeu o Patrick Alain, o Hélio dos Anjos ele dá uma declaração que provavelmente seja um problema no ligamento do joelho, não se sabe em que grau, o que aconteceu, mas é um tratamento um pouco mais delicado e leva tempo, e o Náutico não tem esse tempo, então já tem que ver algumas soluções no seu elenco, porque o Náutico ele precisa muito mudar essa chave muito rápido, e eu tenho outra certeza, que Hélio dos Anjos não vai deixar isso barato, vai incendiar os jogadores para essa semana, porque é uma semana muito decisiva. O próximo jogo é contra a Ponte, sábado às 17 horas. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante, comente o canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral e vamos embora.